Eu cumprimento a todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos o nosso estudo, a nossa leitura bíblica aqui no capítulo 29 do livro de Números. Vem comigo. O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, convocareis uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil, será para vós o dia das aclamações, dia do toque do chofar, em que soareis vossas trombetas em todo o arraial. Oferecereis um holocausto que será completamente queimado, exalando aroma agradável ao Senhor. Um touro novo, um carneiro, 7 carneiros e um ano perfeito, sem defeito. Soblação de flor de farinha amassada com o melhor azeite das olivas será de 3 quilos para o novilho, de 2 quilos para o carneiro, de 1 quilo para cada um dos carneirinhos, e um bode expiatório em sacrifício pelas ofensas e pecados, a fim de que se realize o rito de expiação por todo o povo. Isso além da oferta, que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a oferenda de cereais e além do holocausto perpétuo queimado todos os dias junto com a oblação, ofertas de cereais e suas correspondentes libações, ofertas derramadas de vinho de acordo com o estatuto em perfume muito agradável, com oferenda queimada ao Senhor. No 10º dia do último mês, tereis uma Assembleia Santa, jejuareis e não realizareis nenhum trabalho. Oferecereis um holocausto ao Senhor, que produz aroma agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 carneiros de 1 ano, que escolhereis dentre daqueles que não apresentam nenhum defeito. Sua oblação preparada com a melhor farinha de trigo misturada no fino azeite de oliva será de 3 quilos para o touro novo, de 2 quilos para o carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 cordeiros. Será oferecido um bode em sacrifício pelos erros e pecados, isso além do bode expiatório que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado diariamente como holocausto, junto com as suas oblações, as ofertas de cereais, as suas libações, as ofertas de vinho derramado correspondentes. No 15º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra ou trabalho servil, e durante 7 dias celebrarei festa ao Senhor. Oferecereis um holocausto, uma oferenda queimada em aroma agradável ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e de 1 ano impecáveis, sem defeito, suas oblações em flor de farinha de trigo amassada com o melhor azeite das olivas, e serão de 3 quilos para cada um dos 13 touros novos, de 2 quilos para cada um dos 2 carneiros e de 1 quilo para cada um dos 14 cordeiros. Acrescentar-se-á um bode expiatório em sacrifício pelo pecado do povo. Isso, além do sacrifício completamente queimado, consagrado todos os dias junto com a oblação, a oferta de cereais e libação, oferta do vinho derramado que o acompanha. No segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem máculas, perfeito. A oblação e as libações correspondentes feitas de acordo com todas as prescrições, segundo o número de touros novos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo da sua oblação e das suas libações. No terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeito, e a oblação e as libações correspondentes realizadas em conformidade com o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Assim, além do holocausto perpétuo da sua oblação, da sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos. A oblação e a libação correspondente, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número de novilhos dos carneiros e dos cordeiros. Um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo da sua oblação e da sua libação.
E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeito. As oblações, libações correspondentes feitas em conformidade com as determinações, segundo o número de novilhos, 2 carneiros dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo da sua oblação e da sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeito. A oblação e as libações correspondentes feitas em conformidade com o estatuto, segundo o número de novilhos, dos carneiros e 2 carneiros, e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo da sua oblação e das suas libações. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeito. As oblações e as libações correspondentes realizadas de acordo com as prescrições, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação, da sua libação. No oitavo dia proclamareis vossa Assembleia Santa. Nesse dia não fareis qualquer obra ou trabalho servil. Ofereceis o sacrifício de um holocausto que será completamente queimado, que produz um aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro, 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito e perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas conforme o estatuto, de acordo com os números dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. Um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, e isso além do holocausto perpétuo da sua oblação, da sua libação. Portanto, isso é o que oferecereis ao Senhor nas nossas solenidades, além das vossas oferendas, por causa dos votos que fizestes, das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações, dos vossos sacrifícios de paz e comunhão. E assim Moisés transmitiu aos israelitas tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, esse capítulo vai tratar agora das 3 festas celebradas no 7º mês do ano sagrado. O ano. Perdão. No nosso calendário, aqui é setembro e outubro, né? Mas o primeiro dia era ainda. Era e ainda é chamado de Rosh Hashanah, que significa Ano Novo. O Ano Novo começava com uma reunião sagrada, nenhum trabalho era realizado nesse dia, era o dia de toque das trombetas. Atualmente, as pessoas festejam o Ano Novo com festas abomináveis a Deus, né? Onde elas exaltam e se entregam ainda mais ao pecado nos últimos dias do ano. Mas as recomendações de Deus para esses dias são muito diferentes. Esses últimos dias do ano, eles eram para reflexão. O povo se humilhava e se entregava inteiramente a Deus. Aqui nos versículos 1 até o versículo 6, as trombetas são tocadas. Aí do 7 até o 11, tem o dia da expiação. E depois do 12 até o 38, tá a festa dos tabernáculos. E no 39 e 40 tá a conclusão, onde Deus diz que designou as festas para épocas específicas e que elas deveriam ser realizadas exatamente da forma prescrita por Ele. Quando as trombetas tocavam, o povo era convocado a se preparar para a festa. A preparação começava 10 dias antes da festa e não era indo para a loja fazer compra, mas era se consagrando, se separando, se consagrando completamente para a festa do dia da expiação, que é a maior festa judaica, né? Essa festa não era para promover alegria no povo, o objetivo era provocar e promover a humilhação, a renúncia do pecado, num ato de aflição da alma.
A festa era uma preparação para que o povo de Deus começasse o ano novo em paz com Deus. Daí depois vinha o dia da expiação, onde a alma era afligida, daí vinha o dia do juízo, o período né, de confissão e de consagração. Depois desse dia, todos os maus entendidos ficavam resolvidos. Todos os pecados estavam confessados e eram jogados no mar do esquecimento. E aí então é que vinha a festa dos tabernáculos, né? Que era o dia, era a última festa do ano, depois que terminava a colheita dos frutos, né? E essa era uma ocasião de muita alegria para todos. O povo de Deus se reunia, né, e se sentia leve, feliz. A ordem era se alegrar perante o Senhor por 7 dias. Era a ocasião mais feliz de todo o ano, porque era onde os amigos renovavam a sua comunhão, habitavam juntos, né, em amor, em paz, em harmonia. Essas festas, elas ensinam que todos os homens são pecadores, todos, sem exceção. E todos precisam do perdão. Por isso que elas precisavam se encontrar e se reconciliar com o único e soberano Deus da criação, da salvação. Porque é só nele e no seu perdão, né, que a gente pode encontrar a alegria da salvação. Então, eram muitos, eram inúmeros, eram incontáveis os sacrifícios de cordeiros oferecidos na Páscoa. Durante o ano, no santuário, eram sacrificados mais de 1000 animais, fora o sacrifício diário, né? E todo esse sistema sacrificial apontava para o sacrifício do único cordeiro que tinha poder para salvar a humanidade. O sacrifício e a oferta eram diários, além dos vários sacrifícios que eram acrescentados, né? E tudo isso fazia parte do método de ensino do maior pedagogo que existe. Ele estava nos ensinando que da mesma forma que a oferta e o sacrifício diário nunca podiam ser substituídos, o Cordeiro de Deus jamais pode ser substituído por alguma coisa. Nenhuma função, nenhum ritual, nenhuma regra pode ser acrescentado ao sacrifício do Cordeiro. Nada pode ocupar o lugar do Filho de Deus na nossa vida. Porque é somente Ele e é somente por meio dele que há perdão, que há salvação, que há reconciliação com Deus. Todo ritual enfatizava o pecado e a necessidade de arrependimento e de perdão. Todas as festas exigiam a oferta pelo pecado. Deus não queria que o povo esquecesse o fato de que eles sempre precisavam do perdão. A exigência de Deus era que nada poderia ser mudado para que o povo não perdesse de forma nenhuma esse ponto de vista, né? Queridos, todo o evangelho está centrado em Cristo, da mesma forma que tudo no santuário está centrado em Cristo. No santuário, a morte de animais dava esperança para o pecador. E no evangelho é a morte de Cristo que é a única esperança do pecador. Todo o ritual do santuário era a profecia do Messias que viria. E Cristo já veio, a profecia foi cumprida completamente. O Cordeiro Imaculado morreu para a remissão dos pecados de muitos, de todos que quiserem, né? Que aceitarem. O calendário instituído por Deus, ele apresentava o desenvolvimento da história da humanidade.
A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, elas apontavam para o fim do ministério de Jesus na terra e para o começo do ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário do céu, quando ele ascendeu de volta ao céu, né? As festas das trombetas, da expiação e a dos tabernáculos, elas prefiguravam o tempo do fim. A festa das trombetas, elas anunciavam o juízo de Deus. Então, o dia da expiação, ele simboliza o início do juízo de Deus, que começou quando Jesus assumiu o lugar santíssimo no santuário, no céu. E esse julgamento ainda está em andamento, né? A festa dos tabernáculos, ela simboliza os salvos festejando a vitória total sobre o pecado, depois do arrebatamento, né? E nós não podemos abrir mão de tudo que Deus preparou para nós, queridos. Nós precisamos aprender e praticar tudo o que Ele nos mandou e ensinar, e ensinar o que Ele nos ensinou com paciência e com dedicação, para que a gente possa desfrutar de tudo que Ele sonhou para os seus filhos. Nenhum sacrifício mais é necessário, nenhum, porque Cristo é o próprio sacrifício, né? E Ele agora só tem que ser o centro da nossa vida. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ou ele é o Senhor da nossa vida, ou Ele não é o Salvador da nossa vida. E isso a gente precisa ter muito claro. Jesus não quer e não aceita um lugarzinho. Ou Ele é tudo na nossa vida, ou Ele não é nada. E se Ele não for Senhor, Ele também não é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém?